Salve, salve, minha Patos e toda a Paraíba. Muito boa noite para você que a partir de agora passa a acompanhar o programa Farol Político aqui pela sua TV Sol, ao vivo através do canal a cabo 8.1. Convido o senhor e a senhora para interagir conosco nas redes sociais da emissora. Compartilhe a nossa live no Facebook e no YouTube e deixe lá a sua opinião ou pergunta para os nossos convidados de hoje. E falando neles, em nossa conversa desta noite vamos discutir sobre o cenário político nacional, a judicialização da política e problemas do município de Patos que ultrapassaram os limites dos poderes executivo e legislativo. Aqui comigo no estúdio eu recebo ele, que é advogado público, tem pós-graduação, curso mestrado em Direito Internacional e foi candidato a prefeito de Patos nas eleições do ano passado. Dr. Heber Tiburtino, seja muito bem-vindo pela segunda vez aqui no programa, mas hoje na condição de consultor jurídico, né, Dr. Heber? Boa noite. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos os telespectadores da TV Sol. É com muita alegria, com muita satisfação que estamos aqui para debater, trazer um pouco da nossa visão jurídica e também política do cenário local e nacional. Quem também participa deste debate é o vereador de Patos, filiado ao PT, defensor das bandeiras da esquerda, servidor público efetivo municipal, sindicalista, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil na Paraíba e vice-presidente do CIFEP, José Gonçalves. Prazer lhe receber aqui no Farol Político. Boa noite para você. Boa noite, Everton. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Boa noite a todo o povo de Patos. E com certeza vamos trocar aqui ideias sobre a conjuntura internacional, a conjuntura nacional e, por não dizer, a que nos interessa mais, que é justamente aqui o município de Patos. Exatamente. E vamos começar então por Patos, pelo município aqui de Patos. Porque, doutor Heber, antes da gente entrar em Patos, melhor dizendo, a questão da judicialização da política, ela tem se tornado um fator preponderante nos últimos dias e cada dia mais comum a gente vê o poder judiciário interferindo em alguma ação ou ato dos poderes legislativo e executivo. Por que isso, na sua visão? Na verdade, a própria Constituição, ela reza que os poderes são harmônicos entre si. Mas claro que o Poder Judiciário está ali para fiscalizar e para dar cumprimento à Constituição Federal, às leis extravagantes e dar a sua interpretação. Infelizmente, muitas vezes, essa interpretação chega ao leigo, à população em geral, como uma atuação política. Mas nós temos que observar que, antes de qualquer decisão jurídica, temos que se observar as leis. Então, eu respeito muito, Jefferson, as decisões judiciais, mas não impede de que o cidadão, o operador do direito, faça seus questionamentos. Então, eu, como advogado, militante há 13 anos, sempre opinei nas manifestações, nas decisões judiciais, principalmente recentemente com casos como a Lava Jato, casos de cassação de gestores estaduais, municipais, porque isso é um papel de um jurista no dia a dia. Mas, assim, é permitido aos olhos da lei. Zé Gonçalves, tem a judicialização da política, mas também tem um chamado ativismo judicial, que interfere nessa questão política. Para você, essa interferência, ela é boa, ela é ruim para a população? Primeiro, eu avalio que a negação da política é a pior coisa. Tudo tem que passar pela decisão política. E justamente essa omissão por parte do poder político, ela tem permitido uma ação mais forte por parte do poder judiciário. Isso vem acontecendo, especialmente agora, dessas últimas eleições, onde se acirrou, na verdade, essa disputa. E aí, uma coisa que eu respeito muito são as instituições. Eu acho que o STF, com toda a situação, com toda a problemática que existe, é quem ainda resguarda a nossa Constituição. Infelizmente, nós estamos aí, depois de 500 anos, com o governo da extrema-direita no poder. E quando sai alguma coisa favorável, por exemplo, a rachadinha do filho de Bolsonaro, está tudo normal o STF, Mas como sai uma decisão dessa semelhante agora à do Lula, que a Lava Jato, na verdade, ela foi preparada para tirar Lula
da eleição presidencial, aí se cria realmente um verdadeiro terrorismo. Então, eu acho que a negação da política tem levado a isso, a esse prejuízo, e isso é realmente preocupante, né? Porque sempre dizem aqui no Brasil, não podemos discutir política, nem futebol, nem religião. Olha, se são as três coisas que o povo conversa mais, discute mais, porque a gente vai deixar de fora. Por isso que eu discuto política, discuto religião e também discuto futebol. Pois é, você já percebeu aqui como é que vai ser o clima desse nosso bate-papo. Agora sim, entrando nas questões aqui do município, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre Lava Jato, sobre a suspeição de Moro, sobre a decisão de Fachin e muitos outros assuntos. Mas vindo aqui para a capital do Sertão, aqui em Patos temos exemplos onde a justiça está no centro de decisões importantes. O assunto do momento é o processo de reintegração de posse da Prefeitura de Patos contra os sem-tetos do Conjunto dos Sapateiros. Vereador Zé Gonçalves, qual a sua opinião sobre essa questão? Primeiro dizer, né, que esse processo ele vem se arrastando desde o dia 7 de março de 2016, onde durante todo esse período a parte realmente dos sem-tetos não tiver direito ao contraditório, à ampla defesa. Para se ter uma ideia, nem a Defensoria Pública aqui no município de Patos, né, foi realmente citada dessa situação, dessa ação de despejo impetrada pela Prefeitura em 2016. Então, um processo que por si só já é viciado, né, e querem tirar de toda maneira, de toda forma, os sem-tetos. Né, o desejo realmente era justamente esse. E aí nós fizemos essa grande articulação, nós compreendemos inclusive que aquele terreno ele pertence ao município, é um terreno que está para ser construído, o Galpão dos Sapateiros, no entanto vem se arrastando há 10 anos e nada de construção. Procurei saber, inclusive, do próprio gestor municipal, se há perspectiva de construir isso, que normalmente não tem, ainda está buscando recursos, e o que nós defendemos é justamente que essas famílias não sejam despejadas nesse momento de pandemia, porque é muita crueldade, é muita maldade. Então, a Defensoria Pública entrou realmente em ação, certo? Foi negado o recurso aqui na 4ª Vara Mista de Patos, recorreu para o Tribunal de Justiça da Paraíba, e a primeira Câmara Civil justamente suspendeu esse despejo. Foi uma grande vitória que nós obtivemos, inclusive hoje o líder do prefeito na Câmara Municipal, o vereador Sari Júnior, confirmou a nossa audiência sexta-feira, 10 horas da manhã, com o prefeito Namor, porque aí vai participar, além dos sem-tetos, o nosso mandato e também a Diocese de Patos, né, que esteve lá representada pelo bispo Dom Heraldo Bispo da Silva, por pastorais, até por padres, justamente apoiando aquelas famílias. Eu entendo que aquele espaço é para construir os galpões, certo? Mas, no entanto, despejar agora é um suicídio, né, para aquelas famílias. E aqui em Patos, as pessoas, na verdade, ficam em cima do muro. Eu não sou de ficar em cima do muro. Ah, porque lá tem 30 famílias e tem 1000 sapateiros. Eu não vou de encontro aos sapateiros. Eu não estou indo de encontro aos sapateiros, nem estou indo de encontro aos sem-tetos. Eu estou defendendo que, nesse momento, não aconteça nenhum despejo daquelas famílias, porque não tem nenhum sentido. Porque aqui em Patos tem uma política interessante. Os ricos constroem de alvenaria, mas não tem máquina para derrubar. Né? Não tem máquina para derrubar. Agora, os pobres montam os barracos de tábua e realmente as máquinas querem passar lá por cima. Inclusive com a presença da Polícia Militar, com a presença de secretário de prefeitura, com a presença de oficial de justiça. Eu acho que só a presença da polícia ali é para amedrontar aqueles sem-tetos. Né? Inclusive, na sexta-feira eu já estava disposto para ir para lá. E caso de alguma ação dessa, serei o primeiro a estar à frente lá, defendendo os sem-tetos. Tá aí, mas, doutor Heber, juridicamente falando, os sem-tetos eles não poderiam estar naquele espaço, né? O senhor tem informações de como é que está o andamento desse processo? Inclusive, Zé, quando o procurador-geral do município esteve lá na Câmara, ele disse que esse processo não cabia mais recurso, essa decisão era irreversível. Ele falou para mim também em entrevista, a gente tem até gravado aqui, mas não foi isso que aconteceu, né? Alguns minutos aí após a fala dele, veio essa decisão aí que você citou. Mas como é que está, doutor Heber, essa questão? E explica para a gente como é que funciona esse tipo de processo. Na verdade, o município entrou com a reintegração de posse lá em meados de 2016 e agora houve uma decisão no sentido de dar posse ao município. Sendo que eu fiz uma pesquisa ao processo e a Defensoria Pública suscitou uma questão de ordem pública, alegando que quem era réu, na verdade, dentro do processo, colocaram o líder comunitário Cícero Cirino.
Foi o que está na decisão do TJPB. E provavelmente todo o processo caminha para uma anulação de todo o processo, porque quem deveria constar como parte desse processo eram as famílias. E como está lá, colocaram o líder comunitário Cícero Cirino, porque era o presidente da associação. Então a Defensoria Pública fez esse pleito aqui, foi negado, e em sede de agravo de instrumento, recorreu ao Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça acatou liminarmente, suspendendo a decisão de reintegração de posse. Na verdade, eu vejo essa questão da habitação de Patos de uma forma macro. O que é uma forma macro? Uma coisa ampliada. Se tem uma política muito aqui de construção de casas, conjuntos habitacionais. Quando a política nacional de habitação, ela coloca outros elementos, outros instrumentos, melhor dizendo, para que o direito à habitação exista. Por exemplo, na cidade de Patos, o estatuto da cidade que criou o plano diretor municipal, que é de 2006, estabelece as ZEIs. O que é ZEIs? Zonas Especiais de Interesse Social. Mas nunca foi regulamentado na cidade de Patos as ZEIs. Então esses locais poderiam ser transformados em ZEIs. Hoje nós temos a Lei 13.465 de 2017, que trata da regularização fundiária urbana, a famosa REURB, onde assentamentos informais como Serrote Liso, Conjunto Sapateiro, poderiam ser regularizadas. Essas famílias iriam ter seus terrenos, iriam ter o direito de propriedade, e isso pode ser feito pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela própria associação. Então, na verdade, falta essa discussão a nível municipal. Um município hoje de Patos que tem um código de postura, né, de 1979, mais de quase 40 anos, né, mais de 40 anos existe esse código de postura. Então, a política nacional municipal de habitação, isso aí é um reflexo. Eu creio que diante dessa decisão aí, eu creio que vai ocorrer toda a reversão judicial por parte da ação parabenizar a Defensoria Pública do Estado. Então, isso é um momento para que as políticas públicas na área da habitação, e eu me sinto confortável, porque estive aqui nesse espaço, na qualidade de candidato a prefeito da minha cidade, da cidade de Zé Gonçalves, de Jeverton, e debatia isso. E em menos de 60 dias de um novo gestor, acontece um problema desse, demonstrando que o que nós trouxemos para o debate na campanha não foi ouvido pela população. E a população agora está sofrendo. Está sendo recebendo uma espécie de castigo, né? Justamente por a falta dessas políticas. Eu torço que não seja um castigo, mas é uma resposta negativa. É uma resposta negativa pela falta de politização da população. Porque a população, o grande problema é que a população, nesses momentos, reclama. E no momento de se decidir o voto, de discutir qual a melhor proposta na área de habitação, de infraestrutura, o município de Patos hoje mingua por falta de infraestrutura. Mas, em contrapartida, querem lutar por um aeroporto. Ou seja, eu acho uma coisa muito antagônica nesse momento. Zé, anulando esse processo, volta a estaca zero, não é isso, doutor Heber? E aí seria uma vitória justamente dos sem-tetos, né? Indubitavelmente, né? Nós nos sentimos assim vitoriosos, né, nessa ação, até porque, como disse muito bem o doutor Heber, a Associação de Moradia e o Cícero Cirino não estão lá, inclusive, nesse momento, né? Inclusive o Cícero tá enfrentando problemas de saúde, né? Está afastado até certo ponto aí do movimento, estava até em Salvador, quer dizer, não foi citado, não teve direito à ampla defesa, então realmente nenhuma família lá foi na verdade citada desse despejo, né? E a pressa, eu observei também, né, que a pressa estava grande, né, por parte do pessoal lá em tirar os sem-tetos, né? Era articulações e mais articulações, era visita de vez em quando, até a topografia, por exemplo, foi feita, né? Porque eu acho que o desejo era o seguinte: retirar o pessoal, passar a máquina, colocar aqueles pontos, dizer que vão construir, começar a construção do galpão. Inclusive eu lamentei, né, ter gente da prefeitura dizer que não foi construído aí os galpões por causa da ocupação. É brincadeira uma coisa dessa, né?
É brincadeira, né? Porque se a gente for analisar aqui em Patos hoje o número de obras inacabadas, nós temos 33 obras inacabadas, certo? E temos aí com 5 trabalhadores. Né? E inclusive dizem que o teatro só tem 2, é um pedreiro e um servente e um é entregado do outro. Então veja bem, aí vão construir o galpão dos sapateiros de uma hora para outra, então não justifica isso. Eu acho que o prefeito Nabu deve ser sensível a essa demanda das famílias, até porque não estão deteriorando nada, não estão prejudicando em nada aquela área que está sendo ocupada, até porque pertence ao município. Outro tema importante é a convocação dos classificados no último concurso público da Prefeitura de Patos. Nessa tem até reivindicação, principalmente de farmacêuticos que foram aprovados nesse concurso, e eles cobram a convocação imediata. E aí eu queria saber do vereador Zé Gonçalves se ele é a favor desta convocação imediata. Olha, primeiro, enquanto sindicalista, né, que eu vou ser sempre sindicalista, mas também sou vereador, eu não gosto de dizer que eu sou vereador, né, eu sou sindicalista, certo? E essa questão da realização de concurso público aqui em Patos sempre foi uma luta nossa do Sinfemp. Ou seja, aqui os gestores mantêm uma média de 1.500 contratados por mês, né, no mínimo por mês, assim, 1.500 contratados. Né? E quando vão fazer o concurso, eles fizeram aí um caso de Dinaldinho para 298 vagas. Foi praticamente assim para dar uma satisfação ao Ministério Público Estadual e nada mais. Ou seja, porque prefeito não gosta de servidor efetivo. Prefeito gosta de contratar de comissionado, né, porque gera voto. Essa que é a questão central. Né? Você ter uma ideia aqui, quando tinha 1.500 contratados, o candidato de Dinaldinho tirou 4.500 votos. Você bota, pode multiplicar por 3, que é justamente isso aí, 4.500 votos. Então, veja bem, um contratado, né, bota 3 votos por família que resolve a parada. Então, é o que acontece aqui em Patos. Essa questão do concurso público, a gente sempre lutou para ser realizado o concurso e depois a luta para convocação do pessoal. É duas lutas, né? É duas lutas, né? E hoje o que é que acontece? Eu fiz, inclusive, aprovei um requerimento na Câmara, fiz um levantamento categoria por categoria, nós temos 5.169 classificados nesse último concurso de Patos. Só não tem vaga para agente de trânsito. Né? Mas tem vaga, por exemplo, para fiscais ambientais, que há uma necessidade aqui em Patos, fiscais de obras, que há outra necessidade, músicos, farmacêuticos, enfermeiros, auxiliares de serviço. O que você procurar tem, só não tem para agência de trânsito, que inclusive defende um concurso para os agentes de trânsito. Mas simplesmente não chama esse pessoal para trabalhar. Né? Ficam só nas promessas. Né? Observe que no período mesmo da campanha, nós observamos isso aqui. Né? Não, faziam reunião com o pessoal, especialmente os vigilantes, certo? Mas não, optaram por fazer o quê? Colocar câmeras. O cara vai lá, quebra a câmera, invade, ó, leva tudo, leva até as câmeras. Ou seja, o que nós precisamos é a convocação desses classificados no último concurso público, porque tem pedreiro contratado, tem servente contratado, tem pintor contratado, tem auxiliar contratado, tem todas essas categorias aí, tem médicos contratados. Então, o que nós defendemos, na verdade, é a convocação imediata desse pessoal, justamente para ocupar o seu espaço, né, no serviço público municipal. Nós defendemos a efetivação de todos esses companheiros e companheiras, porque nós somos contra a privatização e somos contra a terceirização. Doutor Heber, neste caso, a Prefeitura ela tem o dever de chamar esse pessoal. E já emendando outra pergunta, o prazo de validade desse concurso ainda está vigente? É importante esclarecer para a população que nós estamos num momento de calamidade pública nacional, onde está em vigência uma lei temporária, que veio emendar a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101/2000, está em vigência a Lei 173 de 2020. E essa lei, no seu artigo 8º, ela veda, nesse momento, a contratação de profissional, suspende a realização de concursos públicos, bem como a validade de concursos públicos que estavam em andamento estão suspensos. Mas é importante destacar o seguinte, existe uma exceção. Se for para substituição de servidores, se for para ocupar cargos que ficaram vagos ou para o combate ao Covid, esse impedimento ela deixa de prevalecer. O que é que eu entendo? Se existe contratos de excepcional interesse público e existe contratados, eu entendo que o direito do servidor ele existe, porque na verdade não está gerando aumento de despesa, está ocorrendo apenas uma substituição por parte daquele cargo que está ocupado de forma precária. Agora, contratar, por exemplo,
um fiscal de obras, mesmo sendo contratado, estando aprovado no concurso, mas no ano de 2020, este cargo não estava sendo preenchido, o gestor não vai poder contratar. É o que reza a lei complementar 173 de 2020. Então, assim, tem que se analisar caso a caso. Claro que se o momento fosse outro, nós não estivéssemos numa pandemia, no pior momento sanitário da história desse país, a discussão deveria sim de se contratar as pessoas, os candidatos aprovados, seja dentro das vagas ou fora, mas existindo a necessidade. Mas então, eu estou fazendo uma análise meramente jurídica, por quê? Atuo, sou advogado municipalista, tenho um olhar do gestor, mas ao mesmo tempo tenho também clientes que buscam o direito de ser convocado. Mas é importante que o profissional da advocacia, ele procure ser coerente e ser justo ao orientar, nesse momento, seus clientes e mostrar a lei complementar 173 de 2020. Vai ter casos que é necessária a contratação, mas vai ter casos que a lei impede justamente a convocação desse aprovado em concurso. E destacar, no que tange a validade do concurso, todos os concursos que estavam com sua validade, inclusive se extinguindo entre maio de 2020 e até 31 de dezembro de 2021, esses prazos estão suspensos. Voltam a transcorrer a partir de 1º de janeiro de 2022. Me parece que é o caso do concurso de Patos. É o caso que acontece aqui em Patos. Que está para vencer, não sei se é esse mês ou o próximo mês, né? Venceu sábado. Na verdade, ele não se venceu sábado. Na verdade, ele ficou, a partir de maio de 2020, esse prazo ele ficou suspenso. Sim. Então ele volta a correr normalmente a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Se não fosse a questão do estado de calamidade pública, ele já não teria mais validade. Se não fosse, aí tinha que ocorrer uma prorrogação por mais 2 anos. Eu acredito que já foi prorrogado, né, Zé? Por mais 2 ou não? Não. Ainda não foi, não, né? Essa prorrogação fica a critério do prefeito? É um ato discricionário do prefeito e prorrogar por igual período, ou seja, 2 anos, ele pode prorrogar até 2 anos, para que possa contratar os aprovados no último certame. Zé Gonçalves, explica agora aí para a gente sobre a reivindicação do retorno da gratificação dos servidores municipais de Patos. Você, mais do que ninguém, tem total domínio sobre esse tema. O que é que os servidores tanto almejam e por quê? Na verdade, nesses últimos 5 anos, foi justamente golpe atrás de golpe, né? Por cima de golpe. Golpe para todo lado contra os servidores municipais. Nós tivemos o pior gestor para os servidores, que foi o Ivanes Lacerda, certo? E essa política ela vem sendo mantida através de decretos. Nós tivemos decreto com Dinaldinho, tivemos decreto com Bonifácio, tivemos decreto com Salles, tivemos decreto com Ivanes e agora com Nabor. Então, decretos são mais perversos do que o outro. E simplesmente, temos 2 tipos de gratificações. Primeiro, essa gratificação dos servidores que vinham recebendo desde 2015. A gratificação assegurada por lei. Ocorre que nós fechamos uma proposta em 2015, com o gestor municipal, na época a prefeita Chica Mota, construímos uma tabela que vinha do médico até o gari, normal. Ocorre que o pessoal continuou recebendo. Começou a receber essas gratificações em 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Quando foi em 2019, Ivanes reestruturou a tropa de choque que tinha na prefeitura, que foi montada por Dinaldinho, para perseguir servidor efetivo. Aí descobriu lá que a lei existia, inclusive estava assinada por Chica Mota, mas, no entanto, não tinha sido publicada no Diário Oficial. Veja bem, inclusive eu fui lá no arquivo, que aqui não é o arquivo na prefeitura, aquilo é um depósito, já morreram diversas pessoas lá, naquele arquivo, não sei como o Zé Dedé ainda está vivo, lá no arquivo da prefeitura de Patos, é um depósito. E aí eu fui lá... Tem lá que mata tanta gente, botaram um rato para comer os gatos para comer rato. Eu acho que os gatos morreram junto com o rato e por aí vai. Mas é uma situação de calamidade ali naquele arquivo da prefeitura, que não é arquivo aquilo ali. Inclusive eu fui lá com a vereadora Nadia à época, o sindicalista e Nadia vereadora, nós encontramos a lei assinada por Chica Mota, chegamos, pronto, você agora publica aqui essa lei no Diário Oficial. Não, aí simplesmente retirou essas gratificações. Uma coisa absurda. Você tem uma ideia, os educadores físicos perderam R$ 1.223, assistentes sociais R$ 763, auxiliar de cozinha R$ 200,
As auxiliares de serviço que recebia 200 reduziu para 165. O motorista que recebia 512 reduziu para 472 e por aí vai. E ele ficou só na enrolação, né? Morreu e não voltou a gratificação. Então essa é uma questão séria que a gente está discutindo com o prefeito na boa. Nós queremos o retorno dessas gratificações que foram retiradas dessa maneira. E aí é só publicar no Diário Oficial do município, porque esse pessoal todo recebeu de 2015 até 2019. Aí vem a segunda etapa das gratificações. Aquele projeto da Covid-19, né, que foi encaminhado pelo ex-prefeito Ivanes, só que ele colocou lá no artigo 2º, parágrafo único, diz: o servidor que tiver 5 faltas menos justificadas, já fica de fora. Ou seja, o próprio servidor que foi infectado, que vai ter vai ter que sair 14 dias, ele já não recebeu. Quer dizer, o principal que tem o direito de receber, que foi infectado pela Covid, já ficou de fora. Mas ele botou outra casca de banana. O artigo 6º diz o seguinte: com o fim da calamidade pública, não foi com o fim da pandemia, não. Os servidores, o município não pagará mais gratificação. Ou seja, zerou para todo o pessoal. Eu, inclusive, apresentei um projeto de lei na Câmara, mas a CCJ disse que era inconstitucional, excluindo esse parágrafo do artigo 2º e também esse artigo 6º, né, tirando essa questão de calamidade pública, né? Mas disse que era inconstitucional, tirei de votação, estou discutindo ainda com o nosso jurídico. Então, veja bem, é uma questão séria, né? Porque no momento que as pessoas estão precisando mais, foi retirada essa gratificação da Covid-19 aqui no município, que era um valor pequeno de R$400, mas ajudava bastante, né? E ajuda bastante. Então, vai ser outra luta nossa para que o prefeito Nabuco volte a pagar essa gratificação imediatamente. Né, imediatamente a todas as pessoas, não apenas da Secretaria Municipal de Saúde que estão à frente, mas também de outras secretarias. Então, essa questão das gratificações, tem gente dizendo assim: mas a gratificação não tem lei. Tem lei. Todas as gratificações têm lei. Todas as gratificações, inclusive, as pessoas vinham descontando o patos prévio, normalmente, inclusive, prefeito e aposentadoria. O que aconteceu foi o seguinte: Ivanes Lacerda votou no projeto em 2015, certo? Quando era vereador, e quando chegou a ser prefeito, aí realmente retirou o que ele tinha aprovado antes. Essa que é a dificuldade, e hoje os servidores realmente estão clamando por essa situação. E essa questão da calamidade que nós estamos presenciando, porque nesse momento de pandemia, está servindo de pretexto para os prefeitos, né? Não só de Patos, mas os prefeitos realmente apunhalarem ainda mais, prejudicarem ainda mais os servidores públicos municipais. Ou seja, eles, de acordo com a 173, a resolução 173, eles não podem, por exemplo, efetivar o servidor, mas eles podem contratar. Eles estão adorando isso, né? Porque tem dinheiro da Covid, né? E tem dinheiro também para pode contratar esse pessoal, né? Espaço, né? Desculpa lhe interromper, Zé, mas assim, não é que não pode, está proibido, mas em casos de substituição. Tá certo? Pessoas que se aposentam. Pessoas que se aposentam, pessoas que vêm a falecer, pessoas que contrato temporário. Não. Pode sim ocorrer a convocação nesses casos. Agora, veja só, é importante se alertar nisso. O gestor, ele não pode, por exemplo, tinha lá existe na lei 10 cargos de assessores, assessoria técnica. E em 2020 ele vinha só utilizando 5. Então, nesse ano de 2021, ele tem que continuar usando só os 5. Ele não vai poder aumentar a folha, mesmo a vaga estando à disposição. Por isso, assim, em relação a essa questão da lei ter sido sancionada e não ter sido publicada, eu entendo que isso é caso, na minha visão, de ato de improbidade por parte do gestor da época, que, como é que ela sanciona e ela mesma implanta a gratificação? Não, ela sanciona, não publica e implanta a gratificação. De duas, uma. Ou houve uma falta de comunicação, tá certo, por parte do setor de imprensa do município para com a gestão, o gestor, ou foi publicado e de alguma forma esse diário desapareceu dos arquivos. Nem está no site institucional da prefeitura e nem está em algum arquivo. Então, assim, eu acho que gestão pública ocorre falhas de forma natural, mas tem que analisar a questão do dolo. Então, o gestor público, nesse momento, tem que ter um certo zelo, principalmente para conservar a legislação em vigência. Outro caso é porque, se não tivesse sido sancionado, era caso da Câmara ter promulgado a lei. Até 15 dias úteis, se não for sancionada, o projeto de lei que é aprovado regimentalmente dentro da Câmara de Vereadores, o presidente retorna para a Câmara e o presidente da Câmara ele tem um dever de promulgar esta lei. Na verdade, a lei foi
promulgada, está assinada. Né? Você sabe qual a dificuldade desse... Na verdade, ela não foi publicada. Ela foi sancionada e não foi publicada. Ela foi sancionada, mas não foi publicada. Se ela não foi publicada, ela não passa a valer, né? Ela não tem validade jurídica. Na verdade, o que estava faltando na Câmara, o que faltou na época, era um vereador representante dos servidores públicos. Mas agora tem Zé Gonçalves lá dentro e não vai acontecer mais esse tipo de coisa. Antes de eu passar a palavra para Heber discutir essa questão das gratificações, eu queria saber como é que está essa conversa com o Nabor. Você sente, pela sua experiência, aí você tem uma vasta experiência nessa questão de negociação com o prefeito. O prefeito Nabor, você sente que ele tem um desejo em reimplantar essas gratificações ou ele está resistindo? Olha, na verdade, hoje tem um grande argumento que é a pandemia. Né? Então, quando você vai falar com o gestor, né? mas a pandemia é dificuldade. Eu quero dizer que as prefeituras estão recebendo mais dinheiro do que antes. Porque vem dinheiro do Fundeb, vem do FPM e agora vem da Covid. Então tem dinheiro aí para queimar caíra. Certo? Então, na verdade, eu não quero que Nabor fique só nas boas intenções, não. Eu quero que realmente aconteça isso na prática. Então, o primeiro passo que nós apresentamos, inclusive, temos 70 e poucas propostas dos servidores públicos municipais aqui de Patos, apresentado por Carminha, pelo Sinfem, com a comissão. E nós queremos, antes de tudo, de começar realmente a campanha salarial, que inclusive esse ano tem como tema Servidores Unidos, Direitos Garantidos, mas nós estamos impedidos devido à pandemia de botar o bloco na rua e realmente dificulta muito, né? Mas o que nós queremos é o retorno imediato dessas gratificações, né? Que ele inclusive publique, né, essa lei aí no Diário Oficial e que regularize essa situação para que a gente comece praticamente do zero, buscando aí melhorias salariais para os servidores, que não passa só pela questão salarial, mas também pelas condições de trabalho, para você ter uma ideia que não tem nenhum EPI adequado em quantidade para os servidores. Vamos lá, doutor Heber, sancionada, mas não publicada, tem como publicar agora? Qual é o trâmite? Não, se a lei foi sancionada, é tanto que provavelmente está lá no último artigo, né, que essa lei entra em vigência na data de sua publicação. Então ela pode ser publicada a qualquer momento, porque já houve a sanção. Não é caso de voltar mais para a Câmara para ser promulgada. A promulgação só existe no caso de omissão por parte do gestor em sancionar. Então, na verdade, há uma obrigação por parte do prefeito, do gestor, seja ele qual for, de pôr em publicação. Agora, é interessante se averiguar isso. Como é que uma lei durante 4 anos paga gratificações e diz que porque não existe a publicação. Então existe uma má-fé nesse sentido aí. Uma má-fé gigantesca. Claro que teve o gestor que já viu a óbito, aqui a gente está trabalhando gestão pública, não estou tratando de caráter, estou falando de gestão pública. É importante que a população saiba muito diferenciar esses dois parâmetros. Então, na verdade, claro que Zé Gonçalves está aqui como representante dos servidores, isso aí ninguém pode tirar dele, como um vereador que representa realmente a classe de servidores do município de Patos, na região, mas eu entendo que o sindicato pode sim agir através de seus assessores, nobres assessores, que apesar das batalhas que eu tenho nos municípios que eu trabalho, eu e Zé já tivemos algumas, mas assim, o respeito e o carinho tem que existir. Mas assim, profissionalmente eu entendo que é inclusive viabilidade de se entrar com a judicializar uma ação contra o município de Patos, uma ação de obrigação de fazer, para que o município faça essa publicação. Porque no diálogo, como ele já falou, eu acho difícil. Muito bem, e a questão das gratificações, assim, explicar para a gente rapidinho, para a gente ir para o intervalo, os servidores públicos, eles têm direito a essa gratificação, o prefeito paga se quiser, como é que funciona? Não, se não existir a lei, se a lei existe dúvidas sobre a publicação desta lei, na verdade o gestor não pode estar pagando. Se há uma dúvida, eu entendo que realmente tem que ser suspensa. Agora, o que tem que ser analisado é que houve toda a tramitação na Câmara, foi aprovada, a prefeita sancionou, começou a pagar as gratificações. Bem depois viram que não estava... 4 anos depois, é isso, né, Gonçalves? 4 anos depois viram que... isso eu estou falando pelas palavras do vereador Zé Gonçalves. Estou aqui confiando na palavra dele. Se isso aqui existiu, como ele está dizendo, porque ele é conhecido da causa mais do que eu, não nego, porque o advogado sempre está
apesar de ser um homem público, tem coisas que é específica de quem está lidando com a busca de seu direito. Então, na verdade, eu creio que tem que ser analisada, ou até mesmo o próprio Sinfemp ingressar com ação judicial pedindo a obrigação para que tal lei seja publicada. E como? Aí veja só, publicada, aí vem uma discussão jurídica, parte 2. Se for publicada agora, nesse momento de pandemia, a lei complementar, ela fala, se o direito ela foi assegurada antes da pandemia, ela pode ser implantada. Eu entendo que ela pode ser implantada. Certo? Pois bem, tá aí. Falamos aqui algumas questões do município de Patos. Nós vamos para um intervalozinho bem rapidinho, só para a gente tomar um copinho d'água. Vamos falar sobre questão nacional, Operação Lava Jato, caso Lula. Se der tempo, Zé e Eba, a gente ainda volta para umas questões municipais. É porque a hora corre muito rápido aqui no programa. A gente volta já já, não sai daí. Pois bem, estamos de volta com o seu Farol Político, o seu programa de entrevista sobre política de todas as quartas-feiras. E aqui eu estou recebendo hoje o vereador do PT de Patos, José Gonçalves, e também o advogado Heber Tiburtino. E aqui, Zé e Heber, a gente não só fala só sobre política em si partidária, né? Na semana passada, por exemplo, nós recebemos uma advogada também, colega sua, mas que era feminista, poetisa, e a gente teve um bate-papo bem interessante, porque a nossa ideia é justamente também conscientizar, politizar as pessoas, e a ideia do debate de hoje aqui, que nós estamos fazendo, né? Agora nós vamos entrar aqui no assunto que Zé Gonçalves gosta muito, que é a Lava Jato, né? A Operação Lava Jato, e eu brincava aqui antes que Zé Gonçalves agora vai ser advogado de defesa e Dr. Heber o promotor aqui nessa questão da Lava Jato. Brincadeiras à parte, a Operação Lava Jato foi um fator que pode ter contribuído para o resultado final das eleições presidenciais de 2018. Diante disso, vamos discutir agora sobre o processo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. E aí eu já faço a minha primeira pergunta a Heber. Heber, Lula foi condenado até pelo colegiado do TRF4. Mas explica para a gente os fatores que pesam em desfavor de Lula nesse processo. Na verdade, entrar no mérito do processo da Lava Jato, quando a instrução processual está viciada, como defensor do Estado Democrático de Direito, eu entendo que discussão de mérito nem deve existir. Na verdade, desde o início, eu sempre, juntamente com o meu sócio, doutor Delmiro, que é um processualista, discutimos de que a Lava Jato em Curitiba, o processo em Curitiba, nunca era para ter sido julgado pelo o juízo da 14ª Vara de Curitiba, através, no caso, Sérgio Moro, e depois da juíza que substituiu. Por quê? Porque antes mesmo da Lava Jato, o STF já vinha decidindo que os casos que envolvessem corrupção diretamente da Lava Jato deveria sim ocorrer em Curitiba. Mas os casos, onde no caso de propina, onde o objeto que estava sendo analisado não era diretamente ligado ao caso que iniciou em Curitiba, um ex-ministro do governo Lula, deveria ocorrer no TRF1, que é em Brasília, onde São Paulo, que é o caso de quem? Envolvendo o triplex, o sítio de Atibaia e as doações ao Instituto Lula. Então, desde o início, parte dos advogados, sem paixão política, analisando o que realmente definia a lei processual penal, já entendia que o caso deveria transcorrer no TRF1, que tem como sede jurisdicional o Distrito Federal. Então, durante todo esse processo, eu não estou discutindo aqui ainda a suspeição de Sérgio Moro. Daqui a pouquinho a gente entra. Eu estou aqui relatando que a decisão de Fachin. Na verdade, a decisão de Fachin foi baseada em 9 habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Caso você concorda com a decisão de Fachin? Eu concordo com a decisão de Fachin, entendo que os casos que envolvem Lula, tá certo, face o objeto que estava sendo discutido, o mérito, deve tramitar pelo TRF1. Inclusive, os processos já estão sendo encaminhados para Brasília
para ali o juiz ou o desembargador do TRF1 ou um colegiado decidir se vão aceitar toda a produção de provas, certo? Já realizadas até hoje ou não. Por quê? Porque, inclusive, a preço de hoje, Lula nem denunciado é mais. Processualmente falando, Lula nem denunciado é mais. Não existe denúncia contra Lula, porque todas as denúncias foram revogadas. Então, o que nós temos que entender nesse momento é separar as paixões políticas e entender, realizar a interpretação da lei. É importante destacar que, entrando dentro do mérito do processo, os processos que envolvem a Lava Jato, pouca gente sabe disso. E é importante você, como jornalista da nova geração, passar essa informação. 40 réus da Lava Jato, em sede de segundo grau, lá no TRF4, 40 réus foram absolvidos. Inclusive em casos ligados ao governo, ao presidente Lula. Partindo para a parte da suspeição, o que é importante? Antes de entrar nesse assunto aí, eu tenho uma dúvida ainda em relação à questão da decisão de Fachin. Porque a Lava Jato passou todo aquele período de investigação, Lula foi condenado por Sérgio Moro, a condenação foi confirmada e, inclusive, ampliada pelo TRF4, porque eles aumentaram a sentença lá no TRF4. Certo. E porque só agora, isso é uma dúvida até pessoal minha, porque só agora o STF, na pessoa de Fachin, que é o relator da Lava Jato lá no STF, entendeu que todo esse processo não poderia ter acontecido lá em Curitiba. Não é muito tempo, inclusive, Lula chegou a pagar parte da pena em regime fechado. Passou algum tempo preso e só agora perceberam, tipo assim, é verdade, não podia ter sido julgado ali não. Infelizmente... Não é uma grande falha da justiça, infelizmente, no mínimo, no caso. mas é importante destacar o seguinte, foram impetrados pela defesa de Lula 9 habeas corpus. Sim. Tá certo? Sendo que esses 9 habeas corpus têm objeto diversos. Apenas um questionava a incompetência territorial que é essa decisão de Fachin. Isso. Um outro já discutia, isso mesmo antes de surgir aquelas provas, aqueles hackers terem divulgado aquelas conversas, um discutia a suspeição de Sérgio Moro. Os outros 7 habeas corpus discutiam outras questões meramente processuais, a falta de um documento, a ordem de escuta, coisas que não iria pedir a anulação do processo em si. Na verdade, o que é que acontece? O jogo mudou juridicamente depois do vazamento dessas conversas envolvendo os procuradores federais e o ministro Sérgio Moro. A partir daí, passou-se a analisar o quê? Dar uma celeridade no sentido de analisar tanto a suspeição quanto a questão de competência territorial. Mas a competência territorial já não tem nada a ver com a suspeição, né? Sim, mas na decisão que Fachin julgou como incompetente, ele disse o seguinte: julga-se incompetente o juízo de Curitiba, remeta-se os autos para Brasília. Ao mesmo tempo, se julga prejudicado todos os outros pedidos de habeas corpus. Então, Fachin, na sua decisão, disse o seguinte: olha, o pedido de suspeição e os demais, a gente não vai discutir. Certo? Então, tem que se analisar também o seguinte, que essa decisão de Fachin, muita gente não sabe, Jefferson. Ela não é uma decisão inovadora. Outros tantos processos ligados bem antes, impetrados antes, e o pleno do STF já decidiu que nesses casos parecidos com o de Lula dentro da própria Lava Jato, porque existem 2 linhas de investigação dentro da Lava Jato. Aqueles onde houve retirada de dinheiro diretamente dentro da Lava Jato e aqueles que eram o quê? Propina. O entendimento é que os casos envolvendo propina do STF, entende? Aqueles que foram em propina é competência do Distrito Federal. E aqueles que foram diretamente, eu estou falando de um linguajar que o seu público possa entender. E aqueles que realmente vão lá, que era tirado dinheiro, desviado dinheiro diretamente, realmente era competência de Sérgio Moro, no caso de Curitiba. Então, é importante que a população tenha conhecimento
dessas decisões para não politizar, utilizar isso como máquina política, é tanto que o próprio juiz Sérgio Moro, no dia seguinte, Zé Gonçalves, da decisão do Fachin, elogiou a decisão do Fachin. Ele disse que respeitava. A partir do momento que ele respeitava é porque ele sabe, aí sim, aí entra na parte... Ele disse que respeitava, agora por dentro eu já não sei se é isso. Porque eu acredito que aquela fala de Sérgio Moro foi muito mais voltada a uma questão... Mas se a gente for entrar na outra parte que é da suspeição, a gente aqui vai ter diálogo para colocar. Eu estou falando aqui porque nós temos colegas, eu tenho colegas advogados que é contra o meu posicionamento. Sim, entendo. Certo? Mas eu entendo perfeitamente que o posicionamento de qualquer advogado que é contra essa decisão tem um efeito político. Ô Heber, era inclusive a minha próxima pergunta que eu ia fazer, era justamente saber se essa decisão de Fachin era algo novo, ocorria já com frequência no Brasil, foi justamente que você disse que não era algo novo, dessa questão de já existiam outras decisões de outros réus. Mas deixou acabou que levou se arrastando assim também algum, ou você não tem esse conhecimento? Não, na verdade é o seguinte, aí a gente também não pode ser inocente de não achar que também dentro do STF não tem as atuações políticas. Sim. Existem as atuações políticas. Eu acho que esse movimento de Fachin dentro do jornalismo, e a gente foi para... Quando todo mundo pensa que é para defender Lula, esse movimento de Fachin foi para livrar Sérgio Moro. Por quê? Porque no mesmo momento que ele disse que era incompetente, ele disse que os outros pedidos, que inclusive o pedido de habeas corpus, que ele alegava que estava prejudicado, ou seja, a segunda Câmara do TJ, do STF, não iria mais analisar, aí o que foi que aconteceu? Gilmar Mendes, que estava com voto vista, pediu pauta, já tinha sido, aí quando foi analisar a suspeição, já tinha o próprio Fachin negado e a própria Carmen Lúcia negado o pedido. Então, o que foi que aconteceu? Gilmar Mendes pediu, já tinha pedido vistas há muito tempo e colocou em pauta agora para analisar a suspeição. Fachin disse que não era para ter sido analisada a suspeição, botou em votação na segunda turma. A segunda turma, por 4-1, inclusive o próprio Fachin reveu o seu voto e disse, não, vamos analisar, ficou 5-0. Vamos analisar o pedido de suspeição. Gilmar Mendes fez... Vou utilizar só uma fala de Gilmar Mendes. Eu sei que Gilmar Mendes ele é muito polêmico. É muito queridinho. Inclusive, Gilmar Mendes foi um dos maiores críticos do PT. Então, por isso, com essa questão de paixões políticas misturadas com jurídico, Gilmar Mendes foi o cara que mais criticou o PT no momento de Dilma, chamou Dilma de anta, nacionalmente, certo? Foi contra as decisões que pediam a impugnação do impeachment. Então, as pessoas têm que entender que o STF, ele é guardião da Constituição. Então, as decisões são pautadas na Constituição Federal. E eu vou trazer só uma fala, onde fala muito que os ministros do Supremo são comunistas. Uma das falas de Sérgio Moro, hackeada, que a própria Polícia Federal disse que eram autênticas, a Polícia Federal disse que era autêntica, Sérgio Moro entregou o celular com as mensagens apagadas. É importante se dizer, porque quem não teme, quem não deve, não teme. A verdade é essa. Então lá o Gilmar Mendes disse assim, que Sérgio Moro, os procuradores utilizaram um trecho do Código Soviético de Stalin, onde tudo se poderia para se condenar o réu. Isso fere o princípio básico da Constituição Federal, que é o princípio da legalidade, do Estado democrático de direito. Então, eu como advogado, constitucionalista que sou, direito público, eu não tenho que olhar aqui se Lula, nesse momento, eu tenho que olhar se o processo seguiu as regras constitucionais, as regras do processo penal. E eu não acredito que os maiores renomes do direito penal internacional, inclusive uma das representantes do Ministério Público dos Estados Unidos, que cooperou com a Lava Jato, assinou uma carta de repudiando, exigindo que o STF revertesse as decisões, não por questões de mérito contra Lula, mas por questões processuais. O mérito jamais poderá ser analisado, a população tem que entender que o mérito jamais poderá ser analisado se existir falha no processo. Isso é igual aqui uma gravação no seu estúdio. Quando o processo falha, o resultado não vai prevalecer.
Tem que regravar, né? Exatamente. Então, assim, o nosso posicionamento como advogado, aqui não está um militante de esquerda, certo? Apesar de ter um posicionamento progressista, certo? Mas é que eu estou falando aos olhos nu da lei. Vários outros processualistas, advogados, que inclusive são anti-esquerda, já se manifestaram de apoio a essa decisão de Fachin. E a questão da suspeição de Sérgio Moro, a própria decisão dos ministros da segunda turma, como Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, inclusive Carmen Lúcia tinha votado contra, pediu vista, porque provavelmente vai votar pela suspeição. Você acha que vai acontecer? Eu acredito que o próprio Fachin vai reverter seu voto. Porque as narrativas trazidas no voto de Gilmar Mendes e de Ricardo Lewandowski são fortíssimas. Hoje o cenário lá está empate, né? Hoje está 2-2, 2-2, mas com o pedido de vista do ministro... que já foi indicado por Bolsonaro. Por Bolsonaro, porque me falha a memória do nome dele aqui agora. Tem um bolsonarista ali, será que ele sabe dizer o nome do ministro que foi indicado ou não? Esqueci também, não me lembro o nome dele agora. Esse é o que é Nunes, é o novo ministro do Supremo. E Carmen Lúcia vai pediu vistas, bem como também o próprio Fachin pediu informando que vai rever o seu voto. Tá, deixa eu colocar aqui o vereador Zé Gonçalves no assunto, porque ele é filiado ao PT, é justamente por isso que ele está aqui. Zé Gonçalves falou de uma maneira, analisando, né, a parte técnica aí, parte jurídica do processo contra Lula, e eu quero saber aqui agora a sua opinião pessoal, a sua opinião política dessa questão. Você acredita, vou lhe botar logo aqui no canto de parede, mas você se escapa sempre, né? Você acredita na inocência de Lula ou na parcialidade do então juiz Sérgio Moro? Na verdade, como disse muito bem aqui o doutor Herbert, essa posição eu concordo, né? Essa decisão foi tomada agora para livrar o Sérgio Moro. A Lava Jato foi a grande farsa jurídica, política inventada aqui no Brasil, que está desmoronando, porque é uma construção de mentiras e mais mentiras. É a mesma coisa chegar aqui na TV Sol agora, né? Porque vocês de vez em quando me chamam aqui para entrevista, e dizer o seguinte, a TV Sol é de Zé Gonçalves. É a mesma coisa ter um programa na Rádio Espinharas e chega lá o seguinte, então a Rádio Espinharas é de Zé Gonçalves. Não, a TV Sol não é de Zé Gonçalves, nem a Rádio Espinharas também de Zé Gonçalves. Né? Mas aí querem de toda maneira, não, é dele. Né? Aí eu tenho, por exemplo, um instituto, né, que todos os ex-presidentes têm, inclusive o Fernando Henrique, palestras e mais palestras, Lula também. Né? Tem um instituto para fazer palestras, né? Ganhar realmente dinheiro com isso aí. Mas é ilegal, Lula. Né? Então, na verdade, deram um sítio de Atibaia que não é do Lula, deram um triplex que, inclusive, o Boulos entrou lá com o pessoal do Sem Teto. Não é aquilo que estão dizendo, e nem tampouco pertence ao Lula. E essa Lava Jato, essa farsa, foi montada para acabar com a nossa indústria nacional, para acabar com as empresas nacionais, com vistas ao pré-sal. O objetivo foi desmantelar o nosso país, e isso com a articulação toda através dos Estados Unidos. Essa que é a grande questão, porque nós tínhamos o pré-sal, por exemplo, para investir 25% aí na educação, ia dar uma sacudida nesse país, né? E simplesmente tudo isso foi montado, a Lava Jato, ele o tempo todo trabalhando em Curitiba, sabendo que não poderia julgar esses processos, e agora foi desmoralizado. Né? E aí ele comprou realmente essa tese, né, de cumprir esse papel, e a prova maior que ele foi ser ministro de Bolsonaro. Foi tudo para favorecer realmente a eleição do Bolsonaro. Eu fico aqui imaginando o seguinte, né? Eu acho que Lula é inocente. E está sendo provado aí. Sabe por quê? Você lembra que quando ele estava dando depoimento lá para o Sérgio Moro, né, simplesmente disse, eu vou chegar em casa, eu vou botar o meu travesseiro e vou dormir. O senhor vai ter condições de fazer isso? Porque isso aqui é uma mentira que estão fazendo. Lula passou mais de 500 dias preso, não teve condições sequer de ir ao sepultamento de seu irmão, só foi ao sepultamento do seu neto, com toda aquela tropa lá de choque, né? Como se fosse o marginal, esse tipo de coisa. Então, veja bem, tudo foi montado nesse Brasil para tirar Lula da corrida presidencial. Isso é um fato.
Isso é um fato. Eu sou historiador, eu sou tecnólogo em segurança do trabalho. Só não vou fazer o curso de Direito, até porque eu já estou com 57 anos, né? Não estou muito bom para estudar, não. Quando você passa dos 50, você, na verdade, só gosta de ler. Não tem mais aquela tesão que Lula disse que tem, né? Mas Lula disse que tem um tesão divino. Mas veja bem, eu acho que foi a grande farsa que está sendo desmontada. E esse julgamento agora foi quando justamente não tinha mais para onde ir. A suspeição de Moro, que é um desmoralizado, é um moleque. É um moleque que, inclusive, desmoralizou o judiciário brasileiro. Essa aqui é a grande questão. Então, por isso que essas decisões que ocorreram, mais de 40 decisões, as mesmas que foram concedidas a Lula, agora mesmo, a rachadinha, a liberação, por exemplo, dos milicianos, né, do presidente, que estavam presos, né, que encontraram em Alagoas, não sei mais aonde, né, na Bahia, por aí vai, no Rio de Janeiro, aqueles escondidos, os caras foram liberados agora. Quer dizer, quando o STF toma uma posição de liberar o réu, né, que seja do partido de Bolsonaro, está tudo resolvido. Agora, quando é da esquerda, se cria realmente um terrorismo nesse país. Então, eu não sei, eu fico assim, às vezes, indagando. Ora, a gasolina está barata. O botijão de gás, lá embaixo o preço. Não tem caristia, não tem desemprego, tem vacina para todo mundo. Por que esse medo de Lula estar solto? Não diz que o país está bem? Eu fico indagando isso, que a minha avaliação aqui é uma avaliação política. É uma avaliação política dessa conjuntura. Melhorou ou piorou a vida do povo? Nós estamos aí, eu estou colocando isso inclusive de forma ironizando aqui, né, porque a turma do Bolsonaro tem esse medo de Lula, né? Porque estão vendo que realmente o cara não está nem aí. Quer dizer, na verdade, está levando o país ao suicídio. Nós estamos aí com a média de 3 mil mortes por dia. 3 mil mortes por dia supera a população de Quixaba. Não é brincadeira, não. Nós já superamos aí 280 mil mortes. O cara simplesmente não fez aquele consórcio de 165 países, no mês de março do ano passado, está completando agora um ano, para adquirir 200 milhões de doses de vacina, que já teríamos vacinado o quê? A metade da população brasileira. Ou seja, é um governo genocida. É um governo genocida. Certo? Não tem outra palavra. E se quiser processar, pode processar. O governo é um governo genocida. Cuidado porque, nesse na termo, verdade, na verdade... Teve um YouTube que, inclusive, foi depois dessa semana. Eu estou colocando aqui... Contra a segurança nacional. E eu estou colocando aqui o seguinte, eu não tenho medo disso aí, não. É a verdade, porque parece uma coisa organizada, gente. O cara não quer comprar vacina, o cara não usa máscara, o cara faz aglomeração, quer dizer, faz tudo ao contrário. Faz tudo ao contrário. O que é que esse rapaz quer? Né? Então, por isso que eu acho que a Lava Jato é a maior farsa política, jurídica que existe no país até agora, que Lula, na verdade, está comprovando aí que é inocente, e o grande medo dessa turma aí é o seguinte, só ganha a eleição de Lula se realmente trabalharem a questão jurídica, né, para, mais uma vez, atrapalhar os planos. Agora, eu também acho o seguinte, que aqui no Brasil tem que formar essa ampla frente, uma frente ampla, né, envolvendo todos os partidos do campo da esquerda, inclusive até do centro, para a gente derrotar essa turma que está aí da extrema-direita, que não tem compromisso nem com a vida. Você acha que Lula, candidato, vamos falar já das próximas eleições, é fácil derrotar Bolsonaro? Olha, na verdade é o que eu estou defendendo. Eu acho que nós não podemos trabalhar aqui a questão do hegemonismo. Porque Lula está aí, pode ser candidato, vai ser só ele. A gente tem que unificar todo esse campo da esquerda. Todo esse campo popular e democrático, as personalidades políticas, as personalidades democráticas de nosso país, né, todos os setores sociais, né, os movimentos sociais, movimento sindical. Então nós temos que realmente ampliar ao máximo para derrotar, como foi feito na Argentina. A Argentina, a Cristina Kirchner, foi serviço do seu chefe de gabinete e ganhamos lá a eleição da presidência. A Bolívia agora, né, passou por esse resultado aí da volta do Evo Morales. Nos Estados Unidos, né, o câncer do Trump também foi derrotado. Né? Tem lá um presidente que também não é fluxo e cheiro, mas é totalmente diferente do Trump. Então nós temos que realmente avançar. Está aparecendo agora novos ares, né? Podemos dizer assim, para o campo da esquerda na América Latina e no mundo. Né? Você defende, inclusive, que não necessariamente Lula saia na chapa. Não, eu acho que deve compor. Lula hoje é a maior liderança operária do mundo. Né? Não tenha dúvida disso. Lula hoje é a maior liderança do campo da esquerda em nosso país. Eu acho que deve realmente aglutinar. Tem que reunir aí PT, PSB, UP, PDT, né? Todos esses partidos aí, UP, o que tiver realmente desse campo, a gente tem que ampliar, inclusive com setores de partido do centro. Não tem dúvida, porque nós não vamos ganhar também a eleição presidencial apenas no campo da esquerda. Ou a gente amplia,
ou a gente também pode perder, como aconteceu na eleição anterior. Heber, sua visão sobre o cenário político para as próximas eleições. Como é que vai ficar um rapazinho ali chamado Ciro Gomes, que tem um pessoal ali dentro que gosta, tem outros aqui no show também que gosta? Particularmente eu gosto muito da postura de Ciro. Infelizmente, Ciro é mal visto por alguns setores da política nacional pela sua forma de se expressar. Mas se analisar, realizar um contexto histórico das últimas 2 décadas, Ciro teve uma participação muito importante na economia local, na economia nacional. Todas as vezes que Ciro teve como ministro da Economia, o Brasil teve superávit. E tudo que Ciro disse que está acontecendo no governo Bolsonaro, está acontecendo. Então, politicamente, eu defendo muito, mas também defendo esse posicionamento que Zé Gonçalves está dizendo, de uma linha de frente. Eu acredito que Lula é forte, mas eu acredito que seria muito mais forte se utilizasse a tática utilizada na Argentina, onde o Ciro Gomes de lá saiu candidato com a Cristina Kirchner e vencer as eleições com larga vantagem. Porque tem muita gente hoje no Brasil que vota em Ciro, mas não vota em Lula. Mas 99% do eleitor de Lula vota em qualquer candidato que ele apoiar. Isso é natural. Meu posicionamento político de centro, tá certo? De centro-esquerda. Nunca neguei isso, nunca é minha forma de agir. Mas temos que também fazer a sua autocrítica. A esquerda precisa fazer sua autocrítica. Certo? A esquerda passou 13 anos no poder. Várias reformas sociais. Eu não estou dizendo reformas essas que estão querendo fazer para sacrificar mais ainda a população, não. Deixaram de serem realizadas. Tá certo? Então, há uma necessidade de se modificar o contexto. Hoje, como estudante de Direito Internacional, tem um olhar diferente. O Brasil hoje não tem nenhum diálogo a nível internacional. Pelo contrário, esse problema hoje da vacina é pela falta de comunicação que o Ernesto, o diplomata oficial, o ministro das Relações Exteriores, não tem com os governos, principalmente com o governo chinês, que hoje detém a maior venda de vacinas. Então, o Brasil precisa rever os conceitos. As paixões políticas devem ser amenizadas, porque hoje a Fiocruz publicou que no dia 17 de março de 2021, o Brasil atingiu o ápice, nunca visto em sua história, de calamidade de hospitais e atendimento à população. Então, eu peço de forma encarecida, emocionado, estou com pessoas da família acometidas do Covid, que as pessoas possam compreender o momento e que essa vacina chegue o mais rápido possível para salvar vidas. Tá aí, nós conversamos com o vereador de Patos, José Gonçalves, e com o advogado Heber Tiburtino sobre o cenário político nacional, local e também a judicialização da política. Vou passar aqui a palavra para eles rapidinho aí fazer as considerações finais, inclusive acho que a gente já, extrapolamos aqui o tempo. Zé, com você primeiro, obrigado pela participação. Obrigado a você, Jefferson. Eu acho que é importantíssima essa discussão, né? Eu acho que a gente tem que discutir política todo dia, tem que discutir política, né? Faz parte, políticas públicas, né? Especialmente a política da forma mais ampla que eu estou colocando aqui. Me solidarizar nesse momento a todas as famílias, né? Que estão perdendo aí seus entes queridos. A cada momento a gente vê aí nas notícias dos jornais a perda de um amigo, de uma amiga, certo? Isso é lamentável, né? E a nossa luta, acima de tudo, é pela vacinação para todos, vacina para todos, e como o Heber colocou aqui muito bem, devemos deixar de brigar com a China, com a Índia, com a Rússia, e na verdade esse momento é de união para que realmente possamos realmente parar com esse número de mortes, né, que está acontecendo em nosso país. Então estou aqui à disposição enquanto sindicalista e agora como vereador do Partido dos Trabalhadores. Heber, muito obrigado mais uma vez aqui pela presença do nosso programa, e você vai participar de uma comissão, né? Dar uma pinceladinha bem rapidinha. Agradecer, Jefferson, a TV Sol, a você, parabenizar o seu trabalho, está sendo bastante reconhecido na cidade. Fomos aprovados num processo seletivo para participar de um grupo de estudo do direito sanitário aplicado, Instituto Nelson Rodrigues dos Santos, um dos maiores sanitaristas do Brasil, foi quem participou da fundação do SUS nesse país. É um instituto na cidade de Campinas, o único paraibano representante, Zé. Fico muito feliz de estar levando essa responsabilidade
agora até julho, se reúne todas as últimas terça-feiras. Estamos em fase de conclusão do nosso mestrado, que tem como tema o consórcio Nordeste, a capacidade de relações internacionais. Então, assim, o meu dever cívico, papel como homem público, estou tentando cumprir e levando o nome e a bandeira de Patos. Muito obrigado e pedir a Deus que salve essas vidas e põe juízo na cabeça desses políticos que vêm destruindo o nosso país. Estão precisando dessa parte do juiz aí. É isso, pessoal. O seu Farol Político vai ficando por aqui nesta quarta-feira. Semana que vem a gente volta com mais debate que gera debate aqui na tela da TV Sol. Uma excelente noite para todos vocês. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.